Oi! Galera, mutações cromossômicas, parte 2, tá? Aí, a aula de hoje a gente vai falar sobre as mutações numéricas. Então, a aula passada a gente falou sobre as mutações cromossômicas estruturais. Mudou o quê? A estrutura do cromossomo. E agora a gente vai ver as mutações cromossômicas numéricas, tá? Existem dois tipos de mutações cromossômicas numéricas. E todas elas são causadas pela não disjunção dos cromossomos. O que quer dizer isso? A não separação dos cromossomos. Quer dizer que durante a divisão tem que ocorrer a separação dos cromossomos ou cromátides. E aí quer dizer que se ocorrer alguma falha nessa separação, tá? Aí é que vai ocorrer essas mutações que a gente chama de mutações numéricas. Beleza? Vamos lá então. Então, as mutações numéricas elas são chamadas de euplodia, tá? E aneuplodia. Então, nesse momento a gente vai aprender as euplodias. O que é euplodia? É quando se altera o N da espécie. O que quer dizer isso? N é o genoma. Então, caso você tenha esquecido, já botei ali, para vocês lembrarem, N é o nosso genoma. Então, o genoma humano ele é composto por 23 cromossomos, ou seja, são 23 tipos de cromossomos, do 1 ao 23, não é isso? Então, onde 23 do pai mais 23 da mãe vai originar uma célula 2N, que vai ser igual a 46, tá? E isso significa o quê? Que no caso, X e Y, lembra? São os cromossomos sexuais. Então, cromossomos sexuais XX, sexo feminino, né? XY, sexo masculino, tá? Lembrar dessa história aqui, Então, N23 do pai mais N23 da mãe, 2N igual a quê? 46, e aí você tem cromátides homólogas, que na hora da divisão vai formar o quê? Os cromossomos homólogos, tudo bem? Então, vamos lá. Se ocorrer uma falha, tá, completa, onde todos os cromossomos não sejam separados, aí a gente chama isso de euplodia. Então, a euplodia, ela mexe no quê? No genoma da espécie. Ok, galera? Então, quer dizer que vai alterar, olha aí, altera o N. O que quer dizer o N? Altera o genoma, certo? N quer dizer genoma. Então, alterei o genoma da espécie, tudo bem? Então, todos os cromossomos vão estar como alterados. É o que acontece aqui, a triplodia. Então, o que é a triplodia? É quando você tem o seguinte, de repente, se dois espermatozoides fecundassem ao mesmo tempo um óvulo, isso não acontece, porque existe lá aquele processo lá da formação de uma barreira na hora da fecundação do óvulo, que essa barreira impede que outro espermatozoide penetre. Mas se outro espermatozoide penetrasse, o que aconteceria? A gente teria 3 genomas, N mais N e N do óvulo, que daria o quê? 3N. E assim você teria o quê? 3 cromossomos de cada. Deu para entender agora? Então, quer dizer que a mutação por euplodia está alterando todos os cromossomos. Então, se fosse um humano sendo triploide, quantos cromossomos teria, no caso, sendo triploide? E aí, galera? Pensa aí rapidinho. Sendo triploide, teria quantos cromossomos? Vamos lá? Se cada N é 23, significa o quê? 23 mais 23, 46, mais 23, que vai dar quanto? 69. Deu para entender? Então, a pessoa que tivesse isso teria o quê? 69 cromossomos. Então, todos os cromossomos estariam alterados com um cromossomo a mais. Então, significaria que todos os genes, ao invés de ser azão, azinho, ele teria o que ali? 3, né? Então, seria uma triplodia. Tudo bem? Então, você tem uma alteração completa do indivíduo e quando isso acontece na espécie humana, morre. Mas algumas plantas, elas conseguem sobreviver e seriam até interessantes do ponto de vista econômico. Olha que interessante. É o que acontece com a banana. A banana normal, ela é pequenininha e tem sementes grandonas, tá? A banana 2N, né, diploide. Mas a banana que a gente come, banana da prata, da terra, da maçã, banana d'água, todas essas bananas, elas são o quê? Elas são triploides. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas são mutantes, de uma certa forma, tá? Quer dizer que ela tem 3 genomas, 3 cromossomos de cada. E aí, por isso que elas não têm semente.
Então, os triploides têm problemas na hora de fazer a meiose e os cromossomos se quebram. Aí a quebra desses cromossomos da meiose torna todos os triploides estéreis, ok? Então, por serem estéreis, não produzem sementes. E isso, do ponto de vista econômico, é bem interessante. Então, por exemplo, a banana, massa, não tem semente, você pode comer. A laranja Bahia, que é aquela laranja que aqui na Bahia a gente chama de umbigo, né? Então, nesse caso, também não tem semente, tá? Mas aí tem um problema. Qual é o problema? O problema é que, como não se reproduz por semente, e a semente é resultado da fecundação de uma planta, então significa o quê? Que toda laranja Bahia ela é igual à outra. Ela não tem variabilidade genética, elas são clones, tá? A banana também ela é clone uma da outra, então significa que tem pouca variabilidade genética, então são espécies que são muito fracas e susceptíveis à extinção devido a esse problema. Tudo bem? Vamos lá. Já os tetraploides, eles têm número par, apesar de ter 4, né, cromossomos, então nesse caso uma alteração mais grave ainda, né? Aqui nesse caso, quer dizer que vai ter 4 cromossomos de cada, mas no entanto são número par. Aí por ser um número par, aí dá para ocorrer a meiose. E com isso o milho e o trigo, que é justamente sementes, né? Então eles são maiores. Olha que interessante. Então quer dizer que se a gente pegasse o milho normal, a gente vai ver que são sementes pequenas, a planta produz, digamos, pouco e tem pequena estatura. Aí quando você pega então a planta que é tetraploide, ela é maior, produz mais sementes, e as sementes são maiores, produzem mais amido, tá? Tanto no milho quanto no trigo. Beleza? São triploides ou tetraploides viáveis, tá? Porque ele tem sementes. E o trigo, ele já foi bem manipulado pelos humanos, e hoje a gente já tem o quê? O trigo chamado hexaploide. Quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ter 6 cromossomos de cada. Então imaginem, quer dizer que se você pegasse, como é que está um gene A lá no trigo? Esse gene A lá no trigo vai estar assim, ó. Tá vendo? Ou seja, A. Então quer dizer que vai ter 6 alelos para um determinado gene. Já que nesse caso ele vai ter o quê? Aqui 6 cromossomos, entendeu? E aí significa que eu vou ter um maior aumento ainda da semente, aumento da planta, devido a essa mutação. Tudo bem? Galera, aí foi fácil? Foi, ó. Então, mutação por euplodia alterou o que da espécie? O genoma, que é o conjunto de cromossomos. Triplodia, 3. Tetraplodia, 4. Hexaplodia, 6. Tudo bem? Aí agora a gente vai ver as aneuplodias.